Recentemente foi publicada uma lei em que afasta o reconhecimento de vínculo empregatício entre ministros e entidades religiosas. Bom, a nova lei que fala sobre a inexistência ou a ausência de vínculo entre ministros religiosos e entidades religiosas é a Lei 14.647, de 4 de agosto de 2023, a qual passa a estabelecer a inexistência de vínculo empregatício entre entidades religiosas ou instituições a ela equiparadas com os seus respectivos ministros, membros ou qualquer outra pessoa que a essa função se equipara. E o artigo 1º dessa disposição, dessa lei, ele alterou a redação do artigo 442 da CLT, o qual passa a dispor o seguinte: não existe vínculo empregatício entre entidades religiosas de qualquer denominação ou natureza ou instituições de ensino vocacional e ministros de confissão religiosas, membros de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa ou quaisquer outros que a eles se equiparam, ainda que se dedique parcial ou integralmente a atividades ligadas à administração da entidade ou instituição a quem seja vínculos ou estejam em formação ou treinamento. Bom, é o seguinte, antes de eu externar a minha opinião, vejamos o que um dos maiores portais de notícia do Brasil no que diz respeito a notícias jurídicas. Bom, eu estou aqui no Conjur, que é um consultor, um portal de notícias jurídicas, em que no dia 8 de agosto, recentemente, ele publicou a seguinte matéria: Lula sanciona a lei que afasta vínculo de emprego entre pastor e igreja. Vejamos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou na última sexta-feira a lei 14.647 de 2023, que estabelece a inexistência de vínculo empregatício entre entidades religiosas e seus membros. A norma foi publicada nesta segunda-feira, dia 7 de agosto. Conforme o texto, o regime de trabalho da CLT não vale para os chamados ministros de confissão religiosa, como pastores, padres, rabinos, imames e babalorixás, nem membros de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa ou quaisquer outros que a eles se equiparem, mesmo que se dediquem a atividades ligadas à administração da organização religiosa ou que estejam em conformidade ou treinamento. Bom, a notícia ela também relata que todos esses tribunais, eles vão ao encontro a essa nova legislação, certo? Todos esses são tribunais regionais do trabalho que acompanham também teses do Tribunal Superior do Trabalho, que é o Tribunal Maior da Justiça do Trabalho, no sentido de que os tribunais regionais do trabalho adotam o mesmo posicionamento majoritário do TST entre as cortes que já proferiram decisões desfavoráveis aos líderes religiosos reclamantes, ou seja, no sentido de não reconhecer o vínculo existente entre os líderes e a instituição religiosa. Além disso, a previsão da lei já era consolidada na jurisprudência do direito religioso. Uma das posições mais difundidas sobre o assunto é a do advogado Gilberto Garcia, presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa do Instituto dos Advogados Brasileiros, o IAB. Segundo ele, as instituições religiosas e seus sacerdotes têm um relacionamento transcendental, ou seja, um relacionamento que está além das partes, além do acordo existente entre as partes, fruto de uma vocação sobrenatural na qual o templo é, aspas, um instrumento humano para o cumprimento da missão existencial de vida, ou seja, não existe uma, abre aspas, contrapartida laboral, fecha aspas. Nas palavras de Tiago Rafael Vieira, presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, o IBDR, o líder religioso, aspas, não tem um chefe, pelo menos uma figura humana, aspas, o chefe dele é a divindade. Além disso, as remunerações eventualmente recebidas não têm natureza salarial. Os pastores, por exemplo, recebem a prebenda, que funciona mais como uma ajuda de custo. Bom, para toda regra existe uma exceção. O autor da matéria, ele diz o seguinte: a nova lei também prevê que o vínculo empregatício pode ser reconhecido em caso de desvirtuamento da finalidade religiosa ou voluntária. Tal regra busca proteger sacerdotes que sejam tratados mais como funcionários do que como líderes espirituais, em claro desvio de suas funções. Por exemplo, pastores que precisem cumprir horários específicos, recebam ordens não espirituais de superiores,
tomem advertências e suspensões, sofram descontos na remuneração, recebam contra-cheques, façam hora extra ou até mesmo atendam telefones, pintem igrejas e dê aulas que não de ensino religioso. Essas situações, elas resvalam sobre os elementos que configuram o vínculo empregatício. Então, se você gostaria de saber quais elementos são esses, comenta aqui abaixo se você gostaria ou não que eu fizesse um vídeo explicando um pouco mais sobre esses elementos que caracterizam o vínculo empregatício, seja para qualquer atividade que for. Conforme vocês viram, o autor da matéria, ele traz a seguinte situação, que se porventura essa finalidade espiritual ela for desvirtuada para cumprir funções ou serviços extra parte ou extra folha, ou seja, serviços de pintura, serviços de aulas particulares e etc., a finalidade dessa lei ela passa a ser desvirtuada, porque a lei, na verdade, ela é um marco no sentido de que o líder religioso, ele não pode, de forma alguma, ter que exercer aquela atividade a qual ele exerce por fé e não por remuneração, e ao final disso, ele ainda tem que pleitear e reconhecer um vínculo. Então a lei, ela já estabelece que, pela regra, não existe vínculo empregatício entre uma atividade de fé, em que você não recebe remuneração de natureza salarial, pois você recebe doações, dízimos e ofertas. O salário, os proventos desse representante, geralmente pastores, eles advêm de ofertas e de dízimos. Então, na verdade, isso equipara-se a uma ajuda de custo que não exerce natureza jurídica salarial. Então, a partir do momento em que não são cumpridos esses requisitos, a lei ela perde a sua finalidade e o vínculo empregatício ele pode sim ser reconhecido desde que cumpridos todos os requisitos formais para essa finalidade. Existe um princípio chamado princípio da primazia da realidade sobre a forma. Esse princípio nada mais é no sentido de que a realidade ela deve prevalecer sobre a forma. Explico. Se porventura um líder religioso ele institui um contrato, seja verbal ou escrito, com determinada instituição religiosa, no sentido de exercer uma atividade pela fé, se porventura essa finalidade ela é desvirtuada, ou seja, ele passa a exercer outras funções que não são funções espirituais, com base no princípio da realidade sobre a forma, ele pode sim ser considerado um empregado. Esse princípio diz o seguinte, princípio da realidade, ou seja, a realidade em si do contexto, sobre a forma seria sobre aquele contrato que foi estabelecido, ou seja, a priori eles combinaram uma coisa e posteriormente foi outra. Então, com base no princípio da realidade sobre a forma, esse vínculo ele pode sim ser reconhecido caso a finalidade da lei seja deturpada. Então, se você gostou desse tipo de informação, se você gostou desse tipo de conteúdo, eu gostaria que você se inscreva ao nosso canal, que você curta e comente no nosso vídeo qual a sua opinião em relação a esse assunto. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa saber dessa informação e valeu, até o próximo vídeo.